Olá, professor. Meu nome é Vanessa e venho aqui apresentar o trabalho relacionado à disciplina Projeto Integrador 2 com o tema Sistema de Drenagem Pluvial. O tema drenagem pluvial ele tem por objetivo estudar formas de um bom sistema de drenagem de água da chuva e, deste modo, projetar uma maneira eficiente desse escoamento, que é de grande importância para o desenvolvimento seguro e eficiente da população. O sistema de drenagem pluvial também contribui para a proteção de edificações e ruas, pois quando há fortes chuvas, problemas com escoamento podem causar danos visíveis a estruturas. Também é possível realizar a captação dessa água para reuso. Isso é muito comum em instalações de estruturas onde a gente consegue fazer a reutilização dessa água da chuva. Ela faz a captação da chuva, passa por todo um processo de limpeza e consegue se usar para regar as plantas, para utilizar em sistemas sanitários e até mesmo para lavar máquinas e equipamentos. Não é indicado apenas para o uso potável, mas tem como ser utilizado para esse sistema de reuso, que em termos de sustentabilidade é muito importante. O estudo de drenagem pluvial é diretamente relacionado à crescente das áreas urbanas, ou seja, quanto mais a gente tem uma crescente na área urbana, mais a gente reduz a área de vegetação, onde ocorre um escoamento natural dessa água. E terminamos implementando um sistema de escoamento artificial, que pode, se não for bem projetado, ocasionar alguns alagamentos. E quando isso é associado ao acúmulo de lixo, nós ainda temos um grande problema que pode surgir para a sociedade, pois as chances de ter alagamentos nessas áreas é ainda maior, como também danos à saúde pública. Diante disto, é indispensável o estudo da drenagem pluvial para atenuar os danos mencionados e garantir um escoamento eficiente, preservando o ecossistema de modo a atingir um ambiente mais seguro e salubre para toda a sociedade. Para esse trabalho, eu observei duas NBR que fala sobre o sistema de drenagem pluvial, que é a 9649 de 1986. Esta norma determina os pontos importantes para instalações de galerias e águas pluviais, e também a NBR 12.217 de 1994, que esclarece os critérios obrigatórios para o desenvolvimento de projetos e reaproveitamento de água pluvial, como eu tinha mencionado anteriormente. Existem outras NBRs, mas essas foi a que me chamou mais atenção e eu coloquei na descrição de todo o projeto. No desenvolvimento desse trabalho, nós utilizamos um dado fictício de uma determinada empresa, onde o objetivo era prever o dimensionamento de uma galeria celular que possa suportar a vazão do projeto, considerando as chuvas extremas da região, levando em consideração, no meu caso, os anos de 2001. Pôde-se observar uma média de chuva de 99,4%, diferente do ano de 2007. Eu fiz aqui um comparativo para ficar mais fácil a compreensão do cálculo da média que foi utilizado, onde houve o maior volume de chuva, chegando a atingir cerca de 105% do volume de chuva máxima. Este dado é importante para avaliar a precipitação média da chuva nos anos anteriores. Através destes dados, estimular o volume médio dos próximos anos, levando em consideração as condições do meio ambiente. Através da média, conseguimos observar todos os dados nos últimos 20 anos e observar o volume de chuva máximo nos anos citados. Quando a gente fala de variância, a gente já conclui o quanto esses dados eles se afastam da minha média. E através disso eu consigo determinar uma margem de segurança maior.
Um exemplo disso que eu discriminei no trabalho foi que no ano de 2001 tivemos uma variância de 6,49%, sendo que no ano de 2006 este mesmo dado foi para 11,25%. Desse modo, podemos determinar que a margem de segurança em relação a 2001 será menor que a do ano de 2006, porque eu tive uma taxa de variância maior no ano de 2006, diferente do que resultou no ano de 2001. Então, esse dado ele é muito importante para que eu tenha essa determinação de qual será a minha margem de segurança, entre outros aspectos que também eu posso observar a partir da minha taxa de variância. Quando a gente fala de um período de retorno, estatisticamente indica a tendência com que um acontecimento tende a suceder. Ou seja, no ano de 2001, o período de retorno foi de 21, que se dá pela fórmula de T igual a N mais 1 dividido por N, que é o que está discriminado no nosso período. Isso indica a tendência que um período tende a acontecer. Por exemplo, se o meu período de retorno ele é igual a 10, tá lá, meu período de retorno é igual a 10 anos, quer dizer que eu teria ali 10 anos para aquilo ali acontecer novamente. Seria o que seria meu período de retorno. Quando observamos os dados obtidos na probabilidade anual de excedência, pode-se visualizar que no ano de 2001 obtivemos apenas 5%. Isso indica uma chance intensa de ser igualada ou superada, ou seja, nós temos uma chance de 5% dessa chuva ela ser intensa quanto a que houve naquele ano, ou de ser igualada ou superada, até mais. Como pode observar, os 5% eu usei do dado de 2001, é um percentual pequeno para que isso venha a acontecer. Em resumo, o uso da estatística é essencial para a gente fazer a análise e comparação das chuvas nos últimos anos. E dessa forma, conseguir usar esses dados não só como apenas alguns números, mas como uma metodologia confiável de estudo que pode nos servir por base para uma projeção eficiente dessa seção. Por fim, eu coloquei como resultado para obtenção do cálculo de vazão de pico. Foi utilizado um método racional, levando em consideração a área que não deixa passar água, ou seja, aquela área impermeável, de 2 hectares. Um coeficiente de escoamento superficial de 0,80, que já foi determinado no material entregue, e uma chuva máxima de 88 milímetros, que também foi disponibilizado no ano de 2001, que seria meu ano de referência. Isso num tempo de 15 minutos, que eu transformei em 900 segundos para efeito de cálculo. Ao utilizar a fórmula disponibilizada, foi chegada ao resultado da vazão de pico para a galeria pluvial de aproximadamente 1,57 metros cúbicos por segundo. Levando em consideração a tabela que foi disponibilizada, por base na vazão estimada para essa galeria, mais de 20% da margem de segurança. Então, do resultado de 1,57, eu adicionei mais 20%, que seria a minha margem de segurança para esse dado. Resultamos num valor de 1,88 metros cúbicos por segundo. A seção que mais se adequa a esse projeto é a de 1,5 por 1,5 metros, que é seguindo a tabela que foi disponibilizada no sistema. Essa é a tabela que eu me refiro. E está destacada em amarelo os dados obtidos. Levando em consideração que a vazão ela foi 1,88 metros cúbicos, nós não poderíamos utilizar 1,71, porque ficaria abaixo da margem de segurança que nós adotamos.
por isso que eu utilizei essa vazão. Consequentemente, ficamos com a seção de 1,5 por 1,5 metros. Essa é a explicação dos dados obtidos. Agradeço pelo tempo que o senhor me concedeu e qualquer dúvida me encontra à disposição.